Bora lá, mandando avião. Aprender de mim, que sou mais humilde de coração. Aprender de mim, que sou mais humilde de coração. Atento pra tudo, debaixo do céus. E tempo de ver aprender. Olha aí, Tempo de vencer, tempo de abrir o coração e deixar ele entrar. É tempo de abrir o coração e deixar ele entrar. É tempo de abrir o coração e deixar ele entrar. É tempo de abrir o coração Deus seja louvado. e deixar ele entrar. É tempo de abrir o coração. Levada, cara, salve, salve, salve. Jesus está entrando na sua casa, É tempo de abrir o coração e deixar ele entrar. Você que está abrindo o coração agora, abrindo o seu lar para que Jesus entre na sua casa e tire essa tristeza do coração e espalhe a alegria do Senhor onde está por aí. Oi, Adassa! Louvado seja Deus, pequenina! Olha! Que Deus está trazendo os verdadeiros adoradores para que adorem em espírito e em verdade. Olha só, estamos aí com nossa Adassa Dandara, Ilana, Igreja Água da Vida, abrindo as portas do céu para você agora. Vamos lá, Gerê? Vamos nos apresentar, Gerê. Eu sou a tia Edilene, professora Edilene, pedagoga, ministra de criança, que ama falar da palavra de Deus, principalmente para criança, né não, Gerê? E esse daqui é o meu amigo. Eu sou o amigo da tia Nene, o ajudante do Senhor, sou o fantástico Jeremias, que adora falar da palavra de Deus e que ama trabalhar com crianças. Isso aí. E nós estamos aqui debaixo de bênçãos dos nossos pastores Cazus e Vanessa, aqui de Batalha, do nosso apóstolo Eliseu lá de São Paulo, do apóstolo Sócio na Bahia, do nosso apóstolo René Terra Nova. Nós somos M12, Igreja Viva do Senhor. Como é o nome da nossa igreja, Gerê? É Igreja Apostólica Água da Vida, levando vida de Jesus para você, para o seu lar, para onde quer que esteja. É uma igreja em células que ama trabalhar com gente, que vai onde Jesus manda e a gente tá lá cuidando do povo, não é não, Tanene? Isso aí. Igreja Apostólica Água da Vida, levando vida de Jesus para você, para o seu lar, para onde quer que Deus nos mandar, nós estaremos lá com a alegria do Senhor. E hoje temos um tema muito bom aqui nessa live hoje, né, Gerê? A ordem do Senhor para nós, né, não, Gerê? Qual é o tema de hoje, Gerê? O tema de hoje é ouvir, obedecer e praticar. Ouvir a palavra de Deus, obedecer seus mandamentos e praticar a palavra onde quer que você esteja, né, não, Tanene? Para você ser sempre abençoado. Exatamente. Aconteça o que acontecer, você que entendeu da palavra, que entendeu da mensagem do Senhor, obedeça o que Deus manda e pratique. Não deixe de praticar a palavra de Deus. Esta palavra tem que estar no seu coração. Todas as letras daqui, todas as mensagens daqui tem que estar na sua mente. Para quando houver qualquer necessidade, você ir lá, ó, no seu HD cerebral, dizer, eu sei que Deus está mandando para você nessa situação, é isso, isso e isso. Ou então você que estiver em dúvida diante de qualquer coisa que aconteça na sua vida, você se lembrar, ó, Deus já me deu a resposta. É isso, isso e isso. A palavra do Senhor serve para isso, para edificação, para
fortalecimento do corpo, da alma, da sua vida, para que você caminhe com o Senhor e não seja enganado pelo diabo, né não, Gerê? É isso aí, pessoal. A gente tá assim falando com alegria, mas a palavra é muito séria, viu? É muito séria. Você não pode escutar, entender e deixar de praticar, porque isso faz com que você seja uma pessoa reprovada por Deus, né não, tia Nene? É, porque o Senhor não se agrada daqueles que entendem, concordam e não fazem. É como se você soubesse o que é certo e resolvesse fazer o que é errado. Tem muita gente por aí assim, né, Gerê? Muita gente que fica praticando o que não deve, sabendo o que é certo, mas pratica o que não deve só para agradar as pessoas que estão ao seu redor. Saiba que hoje você vai entender que a gente só tem que agradar a Deus. Quando a gente agrada a Deus, nós somos abençoados e Deus está conosco e nos protege e nos orienta e não deixa que nenhum mal nos aconteça, entendeu? Mas se você resolve agradar os homens, a vontade do povo, a vontade do mundo, você está exposto a ser tragado pelo inferno. Isso é sério, viu? É preferível que você não conheça a palavra do que conhecer e não praticar. Conhecer e não obedecer. É isso aí, Gerê? É isso mesmo, né não, Dandara? A gente tá todo domingo aqui. Deus manda a palavra, a gente traz. Deus manda a palavra, a gente traz. Vai pra igreja, ensina, 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 ensina. As pessoas entendem e escutam, dizem, sim, senhor, eu vou fazer. Jesus, eu quero ser. Jesus, me ajuda, eu quero andar com o Senhor. E na hora que é necessário a pessoa sinceramente dizer que é de Cristo, ele renega e faz tudo que é de errado, né não, tia Nene? Para essas pessoas tem que ficar muito atento, porque, vocês têm que entender que nosso Deus, ele é amor. Nosso Deus é amor, longânimo, mas nosso Deus também é justiça. E pela justiça de Deus, a gente não escapa das consequências dos nossos atos. Não escapamos. Ninguém, nenhum amado do Senhor, nenhum servo do Senhor aqui que está aqui na Bíblia, que foi contado suas histórias, que relatou suas histórias, que Deus fez questão que essas histórias estivessem aqui para a gente entender, foi amenizado das consequências dos seus atos. Até aqueles que ele disse, esse aqui é o mais amado, é o que eu mais amo. Não. Todos os atos têm consequências. Então a gente não pode fugir das consequências. Deus não nos livra das consequências. Quando a gente erra, pratica o erro e a gente se arrepende, Deus dá o seu arrependimento e nos ajuda a passar pelas consequências do nosso erro. Ajuda a passar. Ele não tira as consequências, apaga para você não passar pelaquela dificuldade. Ele deixa que é para que você aprenda que toda vez que você cometer um ato, tem uma consequência. Seja ela boa, porque quando a gente obedece, as consequências são boas, seja elas negativas. Quando a gente desobedece, a gente paga o preço da desobediência também. E o preço da desobediência é muito maior do que o do ato cometido. E dói muito mais e pode durar por gerações, pode persistir por muitos e muitos anos. Sabia disso? Então preste atenção no que você está fazendo. Não, Gerê? Gerê, hoje a gente vai trabalhar em cima de uma passagem muito interessante de Atos, né? Sim, tia Nenó, é o livro de Atos, é um livro fascinante, minha gente. Vocês já leram, releram, é muito bom ler e reler, porque a gente fica imaginando as aventuras que os apóstolos passaram, as aventuras que aconteceu, os atos magníficos, os milagres que Jesus fez acontecer, que Deus deixou acontecer, para que eles vivessem, para a igreja crescesse, né não, tia Nenó? E hoje a gente vai se ater ao capítulo 5 de Atos. Capítulo 5 de Atos, o versículo 29. Sim, é o capítulo 5, que fala sobre... Esse capítulo 5 é muito falado sobre a história de Ananias e de Safira, mas existe uma parte também nesse capítulo, a gente prestar muita atenção, quando os apóstolos declararam assim no templo, melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Eles estavam sendo escorraçados, o pessoal lá do templo, né, os saduceus e os sacerdotes lá, os senhores da lei, queriam parar os apóstolos, queriam travar a língua deles. Não fala em nome de Jesus não, cala essa boca, senão a gente vai matar vocês. Para com isso. Foram presos, foram escuraçados e eles chegaram e declararam,
Melhor é obedecer a Deus. E a ordem de Deus para nós é que a gente espalhe a palavra do Senhor onde quer que a gente esteja. Que a gente proclame o Jesus que foi crucificado por vocês, foi escorraçado por vocês, mas que o nosso Deus ressuscitou. E é por esse Jesus que nós estamos vivos. Eita, e eles se alegravam, porque estavam sendo oprimidos pelo nome do Senhor. E quanto mais tentava acabar com a ação dos apóstolos, mais tentava acabar com a igreja, mais a igreja crescia, mais a igreja se fortalecia e o povo acreditava e a palavra de Deus se espalhava. Até hoje, nós somos os remanescentes do Evangelho. Nós estamos aqui persistindo em falar da palavra de Deus, em dizer o que é que está acontecendo por aí, para a gente não ficar espantado, e dizer que a Bíblia já falava sobre isso e fortalecer a nossa alma, porque nós precisamos estar com a nossa fé em dia. Nós precisamos estar assim, antenados com Deus, para que a gente não vacile diante das adversidades que vem por aí, que está acontecendo, e que a gente diga, eu não sei se vale a pena acreditar em Deus. Não é assim não, continua acreditando, continua persistindo, porque aqueles que persistem serão recompensados. Lá em Apocalipse já diz isso, não larga a tua coroa, não deixa que ninguém tome a tua coroa, porque você vai receber o galardão do Senhor no momento certo. Então vamos persistir. A recompensa vem de Deus. Deixa reclamar, deixa falar mal da gente, deixa meter, deixa esse povo azucrinar com a gente, dizer que a gente não presta, que a gente está perdendo tempo, que isso é uma besteira. Deixa. O importante é que o seu coração esteja abastecido da fé do Senhor, da palavra de Deus, e que você seja cada vez mais firme na fé, firme na palavra, firme no caminhar. E você vai ser recompensado por Deus. Porque nós estamos aqui, de passagem. Aqui é só um tempinho. A nossa morada já está garantida no céu, né? Não, Gerê? Ô, Gerê, o que diz esse livro, esse capítulo 5 de Atos, Gerê? Tia, não é sobre a história de Safira e de Ananias, mas também fala sobre a persistência daqueles que acreditaram na palavra de Deus, que acreditavam no ensinamento de Jesus e que decidiram proclamar esse ensinamento onde quer que esteja, respondendo ao ID do Senhor. Tia Nene, aconteceu cada coisa incrível, Tia Nene, prenderam os apóstolos, Tia Nene. E não é que o anjo foi lá, abriu a cadeia, mandou ele sair e ninguém viu ele sair. E eles continuaram falando. Sabia disso, Tia Nene, sabia disso, que o anjo do Senhor, o anjo guerreiro do Senhor, foi libertar os apóstolos, Tia Nene. Agora, Tia Nene, conta aí o que aconteceu com Safira e Ananias no começo desse capítulo 5. Esse capítulo. Oi, Fabiana, beijo, minha linda. Fabiana é a guerreira do Senhor, tá aí firme e forte. O capítulo 5 de Atos começa com a história de Ananias e Safira. Olha só, tentaram enganar para aparecer assim, sabe, ser os maiorais da congregação. A igreja estava crescendo e todo mundo levava uma parte para que a manutenção da igreja acontecesse, para que acontecessem as reuniões, os templos, a manutenção do sacerdote, tudo mais. Mas a pessoa não era obrigada a dar tudo que tinha, não. Era se você quisesse dar de bom coração. O que é que aconteceu com Ananias e Safira? Deram uma de querer aparecer, ser aquele que dá tudo. Pegaram um terreno, venderam, pegaram uma parte, guardaram, e a outra parte levaram para o templo. Botaram lá. Nós vendemos o terreno, portanto, está aqui tudo, entregamos tudo ao Senhor. Vocês acham que pode enganar a Deus, que pode mentir para Deus? Deus não pediu para eles dar o dinheiro do terreno, não. Ninguém era obrigado a dar, não. Dava o que estava no coração. Se quisesse dar, tem que dar de bom grado. Eles deram, mas esconderam uma parte. Tipo, esse terreno vale muito dinheiro, para que dar tudo para a igreja? Vamos separar uma parte que já é muita. A gente diz que custou tudo, a gente está entregando tudo para aparecer. O povo diz assim, nossa, que povo caridoso, como ele é bom, entregou tudo que tinha ao Senhor. Enganar a Deus é impossível, porque Deus não admite injustiça. Deus não admite esses arrumadinhos, essas falcatruas, não. Chegaram lá, olha só, a igreja fervorosa, os milagres acontecendo, os apóstolos lá estavam tudo cheio do Espírito Santo, e o camarada chegar com uma proposta dessa. Aí foram lá pro templo, lá vem. Aí combinaram mais assim, mulher, eu vou na frente, né, para receber as honrarias do nosso ato, e depois você vai lá, porque você vai colher os frutos. Quando você chegar lá, tá todo mundo comentando sobre o que a gente entregou. Olha a cabeça de Ananias. Chega Ananias, quando chega na porta
do lugar onde eles estavam reunidos, olha só, de cara com Pedro. Ananias, por que teu coração se encheu tanto do diabo para fazer uma coisa dessa, Ananias? Ananias ficou assim, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? O que foi que você fez, Ananias? Você não pode mentir para Deus. Você pode até tentar mentir para mim e para os que estão aqui, mas para Deus é impossível, Ananias. E por essa mentira, por você ter mentido para o Espírito Santo, você vai morrer. O que aconteceu? Ananias caiu durinho, morreu na hora. Aí pegaram Ananias, o pessoal que estava lá, né? Os homens estavam lá, pegaram Ananias e foram enterrar. Passou-se 3 horas. Depois de 3 horas, chega a mulher, né? Sem saber de nada. Diz, oxe, meu marido deve estar lá sendo honrado pela adoração que fez. Quando ela bota o pé na porta, Pedro pergunta, Safira, por quanto foi que vocês venderam aquele terreno? Aí ela repetiu o que o marido tinha dado. Portanto, oi Ademir, como é que vai? Deus abençoe sua vida, ó. Aí, por quanto foi que você vendeu aquele terreno? Aí, Safira passou, não, foi portanto, que ela já havia combinado com o marido, né? Aí Pedro disse, não, Safira, por você ter mentido diante de Deus, você vai receber o mesmo fim do seu marido. Ó, esses aqui são os que enterraram o seu marido. E vai te enterrar também, Safira. Caiu durinha. Tá vendo aí? Não se pode enganar Deus. E esse capítulo 5 de Atos, muita gente só frisa nessa história. Na história de Ananias e de Safira, que caíram durinho na frente do templo onde estavam reunidos os apóstolos. Repara só. Mas esquecem que existe muita coisa a aprender só nesse capítulo. O capítulo tem 42 versículos, mas é um capítulo cheio do poder do Senhor, cheio de narrativas poderosas. Olha, depois que aconteceu isso, o povo lá os sacerdotes da lei, os senhores da lei, não é que ficaram com inveja dos apóstolos, porque quando aconteceu isso, mais o povo acreditou no poder de Deus. Eita, Deus está conosco, que realmente é o poder de Deus que está conosco, e mais gente foi convertida, e mais gente se juntava, e mais gente queria receber daqueles ensinamentos, e mais gente queria viver a vida que Jesus ensinava para eles. Ó, prender os apóstolos. Manda prender esse povo que está querendo espalhar essa palavra daí. Falar em nome desse Jesus. Manda prender. Prenderam. No que prenderam os apóstolos? Sabe o que aconteceu? O anjo do Senhor, o próprio anjo do Senhor, foi lá onde estava na prisão os apóstolos. Abriu as portas da prisão. Os guardas nem viram, ficaram tudo alienados, porque o anjo do Senhor fechou a visão dos guardas, libertou os apóstolos assim, ide e falai dessa palavra para todo mundo. Vão lá para o templo e vão pregar e vão ensinar. Os apóstolos saíram para ensinar. Aí lá vai o sacerdote no outro dia, né? Vamos todo mundo lá, fizeram uma reunião, vamos lá, vamos resolver a situação desse povo que a gente prendeu. Vamos massacrá-los. Quando chegaram lá, cadê o povo? A prisão estava fechada, os guardas estavam na frente, não tinha nada a mudar. Quando eles abriram as portas, cadê os apóstolos? Canto limpo, meu filho. Deus tinha tirado de lá. Aí disseram, olha, aqueles homens que a gente prendeu aqui estão lá no templo. Tá tudo de pé lá, pregando e falando a palavra de Jesus lá. Estão lá. Bora lá de novo. Mas quando chegaram lá, tinha uma multidão de gente. Que os soldados e os saduceus e os sacerdotes ficaram tudo assim, eita, se a gente for maltratar esses homens aqui, a gente vai ser apedrejado por esse povo, porque o número deles é maior do que o nosso. Aí o que fizeram? Venham cá, nós queremos conversar com você, bora, amigavelmente estamos convocando vocês para ir falar com os nossos superiores. Lá vai os apóstolos, foram lá para falar com os superiores, lá com os sacerdotes. Aí disseram, mas rapaz, a gente não disse a vocês que não falassem no nome desse Jesus, que não pegasse essa doutrina que não é a nossa, olha só, no meio do povo. E quanto mais a gente diz não, mais vocês fazem. Olhe, preste atenção, vocês vão ser mortos se continuarem assim. Aí levantou-se um tal de Gamaliel, que era o chefão de lá, disse, ei, vamos pensar o seguinte, tira os apóstolos, bota para ali para um canto, vamos conversar entre nós. Preste atenção nisso aí, ó. Esse povo... Já se levantou muita gente dizendo que era isso. Oi, tia Nena! Oi, Tassi, Deus abençoe sua vida. Como é que vai, Tassi? Tudo bom? Aí, ó. Disseram assim, esse povo aí. Já se levantou tanta gente. Judas já se levantou. Tadeu já se levantou querendo ser isso e aquilo. E acabou.
Quando eles morreram, acabou tudo. Se esse povo aí, ó, preste atenção nisso, olha o que Gamaliel falou. E olha que ele era um dos sacerdotes mais fervorosos contra os apóstolos. Assim, ó, vamos deixar ele sair, vamos deixar ele solto. Se for palavra de homens, vai cair por terra e Deus vai resolver e eles vão morrer e vai acabar com essa confusão. Agora tem uma coisa, meu povo, se for da parte de Deus o que eles estão fazendo, a gente vai estar lutando contra Deus. Não é melhor a gente deixar esses homens ir? Porque se a gente tem certeza que eles não são de Deus, eles vão cair por terra. Menina, que deixaram os apóstolos sair. Só que antes dos apóstolos sair, sabe o que fizeram com eles? Lascaram o cacete nos apóstolos, açoitaram, para não dizer que não fizeram nada, deram os açoites nos apóstolos e pode ir, se espalhem por aí. E os apóstolos que apanharam, pensa que ficaram tristes, saíram cantando louvores, a gente apanhou pelo nome de Jesus, nós somos honrados porque fomos afrontados pelo nome de Deus, e continuou a igreja crescendo. E o versículo que a gente vai se firmar é justamente isso, ó. O Atos 5, 29. Que foi quando o sacerdote disse, por que vocês continuam pregando essa palavra, falando essa doutrina? E Pedro abriu a bocona dele junto com os outros apóstolos e disse, olha, presta atenção, ó. Porém, respondendo Pedro, é o capítulo 5, versículo 29, porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eita, camarada de tampa, os meninos tudo nisso. Estavam todos unidos pela fé. Aí você vem lá pro versículo 32 e vê só. E nós, olha só, como eles não podiam negar a fé. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Os apóstolos disseram. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo. Aí fechou de vez. Imagina quem eles disseram que estava com eles. Ó. Nós e o Espírito Santo somos testemunhas que Deus deu àquele que eles obedecem. Ó, nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu a quem lhes obedece. Preste atenção nisso. O Espírito Santo é dado a nós quando nós obedecemos a Deus. Quanto mais a gente obedece a Deus, mais o Espírito Santo trabalha em nós, mais ele tem liberdade de agir na nossa vida e mais milagres podem acontecer na nossa vida, porque Deus não desampara um filho, nem deixa que fique maltratando seu filho por aí, nem deixa que fique zombando dele. Deus cuida dos seus filhos, mas os seus filhos precisam estar de acordo com a sua palavra, não é não, gerente? Eita, menino, pensa, eu fico imaginando isso aqui, menino, aquele povo todinho lá, e disseram, bora bater os apóstolos, o Cássio ia soltar os cacetes nos apóstolos, e os apóstolos não temeram, ficaram firmes, e disseram, oi, pode falar o que quiser, mas a gente vai obedecer a Deus, nem a você não, a gente vai continuar falando de Deus, e acabou-se, e lascaram o cacete neles, e eles apanharam, e não choraram, ficaram dando alegria, pulando, dizer, eita, a gente apanhou porque a gente tá fazendo a vontade de Deus, se Deus é com nós, quem será contra nós? E tá aí por aí, pulando, eita, Tiane, que povo fervoroso, eu queria a metade desse fervor na nossa região, eita, que a gente ia espalhar para muita gente, né não, Tiane? É, Jerê, mas essa fagulha de esperança pode começar em mim e em você. Oi, Clarinha! Ô, minha linda Clarinha! Irmã Lindalva, como é que vai Pernambuco? Irmã Lindalva, com saudade da senhora. É desse jeito. Do jeito que aconteceu lá, naquela situação com os apóstolos, pode acontecer conosco. E a fagulha da esperança, da fé, começa em mim e em você. Se você quer fazer um fogaréu santo, comece com você, acendendo a sua chama da fé no seu coração, crendo no Senhor e dizendo, Senhor, eu creio e eu vou viver essa palavra que o Senhor está me dizendo. Eu creio e eu quero praticar, Senhor, todos os dias os teus mandamentos, as tuas ordens. Todos os dias, meu Deus, eu vou meditar na tua palavra e eu vou trazer essa palavra para a minha vida. É assim que a gente se fortalece, é assim que a gente continua caminhando e que a gente vence dificuldades. Quando a palavra de Deus estiver dentro de nós, quando a gente viver tudo que está aqui, quando a gente aprender que as dificuldades vêm, mas vêm para o nosso fortalecimento. Não é para a gente cair por terra, não é para a gente se erguer e sair mais forte. Não é não, tia Lindalva, é ou não é? É desse jeito, tia Lindalva conhece as lutas. E agora, para dar uma
relaxada no que você escutou, porque eu falo muito rápido, pode ser que você esteja assim, eita, tia Nene, tô tontinha com essa conversa que a senhora me disse agora, que esse monte de coisa que aconteceu lá no Atos 5. A tia Nene trouxe um resumo do Atos 5, o capítulo todinho narrado em 7 minutinhos. Você pode aguentar 7 minutinhos escutando a palavra de Deus para você aprender todos os detalhes? Pode? Pode, Gerê? Eu aguento sim, pode mandar que eu quero abastecer minhas baterias da fé. Manda aí, tia Nene. Lá no YouTube, você sabe que internet é um mar. E no mar pode ter tanto lixo como pode ter preciosidades. Então a gente procura as preciosidades para trazer para vocês. Vocês coloquem lá no YouTube assim, Atos 5, resumo, para você ver uma coisa. Você vai ter vários resumos sobre o capítulo 5 de Atos. Se você quiser resumo da Bíblia toda, também tem. Mas vamos aprender por partes. A gente já estudou toda a Bíblia, todos os livros. Agora a gente vai aprender por partes. Cada semana Deus nos dá uma ordem e a gente estamos aqui para minuciar essa ordem, para que você entenda de maneira mais aprazível, para você ser assim, abastecido aos pouquinhos, para que você se fortaleça mais. A gente, a semana passada, falou sobre comportamento cristão, como é que o cristão deve se comportar em qualquer circunstância. Agora a gente está falando sobre o cristão que aprende, que ouve, que escuta direitinho, que aprende e que resolve, por livre e espontânea vontade, não obedecer, não cumprir. E esse cristão está em alerta. Cuidado, cuidado, porque você pode ser vítima de Satanás a qualquer momento. Não esqueça que o diabo não tem peninha de você não, viu? O diabo, quando vai dar o golpe, é certeiro, é para acabar com a sua vida. Então cuidado, cuidado com isso. E estamos falando também aqui sobre cristãos verdadeiros que escutam a palavra, dizem no seu coração e colocam como lema de vida: eu vou obedecer, e botam em prática na mesma hora. Eu vou praticar, todos os dias eu vou praticar. Custe o que custar, eu vou me esforçar para aprender dessa palavra e botar em prática, espalhar essa palavra onde quer que eu esteja. É desses cristãos que a gente está falando hoje. Vamos escutar o resumo de Atos 5? Escute aí, para você se abastecer, num áudio bem interessante. Pesquise só coisas boas na internet. Atos capítulo 5. Olha, presta atenção, Gerê. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E, passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes portanto aquela herdade? Ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava ajuntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles.
E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Olha aí. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E, ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão e, voltando, lhe anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas que estavam fora diante das portas. Mas, quando abrimos, ninguém achamos dentro. Tá vendo? Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão em pé no templo e ensinam o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxeram, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Tá vendo aí? E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Olha aí. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Olha. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Olha. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, e disse-lhes: Homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas dizendo ser alguém. A este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la. Para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. Eita, Jesus! E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Parecido com o que acontece hoje ou não? Que o povo diz assim: ei, não vem impor Jesus pra mim não. Esses crentes querem impor regras que a gente queira aceitar, pulsa a palavra de Deus. Parecido com o que os fariseus e os saduceus, os sacerdotes da lei, diziam com os apóstolos. Mas eles não pararam. E Deus não quer que nem eu nem você paremos de falar da palavra de Deus.
Deixa o povo falar, dizer que você é doida, é antiquada, é atrasada, que você quer ser melhor do que todo mundo. Deixa falar, o que importa é a tua comunhão com Deus. Você continua a insistir, a falar da palavra e a ensinar a palavra de Deus. Ó, te garanto, vai ter sempre alguém querendo escutar. Pode não ter uma multidão, mas vai ter sempre alguém querendo escutar. E lembre-se que por uma alma, o nosso Deus é capaz de revirar o mundo. Imagine várias almas, continue a ensinar. Não tema porque o povo está falando mal de você, que está dizendo que você é doido, que agora está dando uma de santinho, agora querendo impor essas regras aí para todo mundo. Não é isso. As regras de Deus para nós é alegria, é viver em obediência, porque a obediência gera bênção, gera alegria na sua vida. É melhor obedecer a Deus, porque quem quer desobedecer a Deus, quer bater de frente com o soberano, bater de frente com as ordens de Deus, acaba caindo por terra, meu filho. Ninguém pode afrontar a Deus, não. A gente tem que obedecer, porque nós nascemos para isso, para obedecer, para ouvir a palavra, ouvir, obedecer e colocá-la em prática todos os dias, todos os dias. Insista em aprender da palavra. Ah, mas tia, é tão difícil ler a Bíblia, tia. Insista em ler a palavra. Continue lendo, continue orando, continue pedindo a Deus que Ele clareie sua mente para que você possa entender e falar para as pessoas dessa palavra. A gente estava falando sobre o Atos dos Apóstolos, capítulo 5, lembra? Sobre aí, que passou o resumo aí que vocês viram. Vocês viram como foi que os saduceus fizeram com os apóstolos? Açoitaram e ainda disseram, não falem, não falem. Mas que milagre que eles não viveram. O anjo do Senhor chegar na cadeia e dizer, abra todas as portas, vão e continuem a pregar o evangelho. Essa é a ordem de Deus para mim e para você. Filhos, não temam o que estão fazendo com você, não temam o que estão dizendo de você. Continue a falar de mim para todos, continue a contar de mim para todos, para que aqueles que me escutem possam viver o milagre da conversão, possam viver verdadeiramente o milagre da salvação. Como é bonito quando a gente fala de Jesus para alguém e essa pessoa entende e diz, eu quero aprender mais, eu quero mais, eu quero mais. Porque foi assim comigo, né, não, tia Lindalva? Quanto mais eu aprendia, mais eu quero aprender. Quanto mais eu aprendo, mais eu quero. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu quero ler, mais eu quero entender, mais eu quero ter palavras para falar para alguém quando precisar. Olha, a gente estava em Atos dos Apóstolos. Agora veja só, abre aí, vai lá um pouquinho mais na frente e preste atenção que esses acontecimentos de Atos aí dos discípulos serem presos, serem soltos, continuarem pregando o evangelho, ainda não havia acontecido a conversão de Paulo. Paulo ainda não tinha se juntado a esse time de vencedor. Imagina só. Deus para procurar um cabra lá no meio daquele povo que estava sendo um dos chefes perseguindo o povo dele. Eu quero você, meu filho, cabecinha vai ser você. Quando Paulo foi convertido, quando ele encontrou-se com Jesus, aí que a igreja se expandiu mesmo. Você já estava espalhado em Jerusalém, já estava o povo acreditando, já estava em todos os cantos, a igreja pulsando e crescendo. Imagina quando Deus convocou Paulo. Epa, mais um eu quero para expandir. Porque Paulo fez viagens missionárias para todos os lugares onde Deus mandava ele ir. Não queria nem saber se apanhava, se não ia apanhar, se tinha gente esperando para matá-lo, não, ele ia. E é isso que Deus está fazendo hoje conosco, nos convocando. Vamos lá para o livro de Tiago, capítulo 2 de Tiago. Não, capítulo 1, 2 não, 1. O livro de Tiago é um livro de ensinamento muito bom. Tem coisas que são preciosas para a nossa vida, mas eu separei para vocês aqui o capítulo 1. E o versículo do 22 ao 25, para a gente entender mais sobre a questão de ouvir, obedecer e praticar. Escute só. O versículo 22 de Tiago, pode ler? Gerei para mim. Capítulo 1 e o versículo 22 até o 25. Eu vou ler sim, porque eu gosto de ler. Quanto mais eu leio, mais a palavra fica em mim. Mas a gente aprende, né? Não, eu vou ler. Capítulo 1, versículo 22 ao 25 de Tiago. Diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Tá vendo aí? Enganando-vos com falsos discursos. Tá vendo aí? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque
porque se contempla a si mesmo e foi-se, logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Olha, tá vendo aí, Tia? Tá vendo aí? Exatamente. Deus nos dizendo através de Tiago com essas palavras, ó, não fica só no ouvir não, eu não te chamei para você escutar e ficar paralisado não, meu filho. Eu chamei você para que você escute, gere essa palavra no seu coração, obedeça e pratique. O bem que eu estou te dando, eu quero que você espalhe para mais pessoas, que você seja o meu embaixador aí onde quer que você esteja, tá vendo? E tem mais, tem muito mais na Bíblia sobre obedecer, ouvir e praticar, sobre ouvir, obedecer e praticar. E todas as pessoas que decidiram deliberadamente dizer assim, eu não vou praticar. Eu escutei, mas aí mas as circunstâncias me obrigam a não praticar. É um exemplo que a gente vai para a igreja. Todo domingo tá lá. No aleluia, glória a Deus, se emociona no louvor e chora e bota o joelho no chão e escuta da palavra e diz, Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas aquela palavra só fica no ar. Quando chega em casa, volta para a realidade dele. Quando chega nos amiguinhos, que os amiguinhos chegam assim e dizem assim, ei, rapaz, mas ser crente é ruim mesmo, né? E você fica caladinho lá, entupido, não defende o evangelho. Aí diz mais assim, olha só, tá passando um ali, vamos dar uma gargalhada dele. E participa das gargalhadas que dão contra o povo de Deus. E participa dos pecados mudanos na dança, da bebedeira, das orgias, só porque a sociedade está o levando para lá. Mas eu sou crente, eu estou aqui no meio para cumprir meu papel social, eu sou crente. Quando é que você vai entender que nem todos os lugares cabe ao crente ir? Quando é que você vai entender que nem toda situação é para o crente estar no meio? Você é testemunho de Jesus, você é testemunha viva de Jesus. Então, ó, preste atenção, você só vai em determinado lugar se Deus te mandar. Por isso que o necessário consultar a Deus em tudo que você for fazer. Senhor, estão me chamando para aquela festa. É da tua vontade que eu vá? Eu posso ir, Senhor? Ou eu ir nessa festa vai enfraquecer o meu espírito e eu vou ser obrigada a fazer coisas que te desagradam? Se vai ser obrigada a fazer coisa que desagrada a Deus, cai fora, porque isso vai te fazer enfraquecer. E se você enfraquece e esfria, fica muito mais difícil para você continuar a caminhada, porque você vai ter que esperar que o seu coração se arrependa verdadeiramente, que Deus mande alguém para te ajudar, que Deus restaure as tuas forças. Não é melhor que você continue caminhando? Confiando no Senhor, cada dia as tentações vindo de você, Senhor, me segura. Tá difícil, mas eu não quero me apartar do Senhor. Caminhando. Se não pode correr, caminha. Se não consegue caminhar, se arrasta, mas permanece no caminho. Não perde a tua fé. Não deixe que o mundo apague esses ensinamentos que Deus está colocando na tua vida, que Deus está clareando para você fazer. Entendeu? Principalmente você que é criança. Que o povo tem assim, criança deve experimentar de tudo para saber o que é certo. Esqueceram que a Bíblia diz que a criança nasce, ó, meio ruim das cabeças, que a gente tem que ensinar o caminho e ainda disciplinar para que essa criança não saia do caminho, porque ele precisa ser disciplinado pelos seus pais, pelos seus superiores, para poder continuar no caminho. Se a gente deixa a criança fazer o que quer, meu filho, ó, desembesta de uma vez, vira servo de Satanás e acabou-se. Tá muito mais trabalho para voltar ao eixo de novo. Então, ó, nossa obrigação é orientar, é ensinar, persistir no ensino. E você que está aprendendo, que diz, tia, eu entendi, tia, eu aprendi, eu quero viver, se esforce para isso. Não deixe que nada apague de sua mente a certeza que Jesus colocou no teu coração. Você tem ao seu lado o Espírito Santo. E olha só, aqueles que inventaram mentir para o Espírito Santo. Quando você pensar em achar que vai enganar o Espírito Santo, lembre-se de Safira e Ananias.
Fizeram uma oferta enorme para a igreja, mas mentiram. Deus não admite mentira. E naquele momento que a igreja estava crescendo, foram um exemplo para as pessoas não desobedecerem, não mentirem. Era necessário. Mas eles tiveram escolha? Tiveram. A Safira teve a escolha teve a opção de não morrer daquele jeito? Teve. Lembra que Pedro perguntou? Por quanto vendeu Safira se ela tivesse dito a verdade? Só quem tinha padecido era o marido. Se ela dissesse, não, olha, a gente vendeu por tanto. Agora nós separamos uma parte para nós e trouxemos essa para vocês. Deus iria agradecer, meu filho. Deus ia honrar com a vida dela. Ah, tem gente que diz assim, eu estou dando meu dízimo. Recebe milhões e dá um dízimo bem alto, né? Aí acha que porque o dízimo dele é grandão, ele vai receber mais bênção do Senhor. Se liga nisso. Deus não é controlado por ganância. Nosso Deus é bom, importa para ele a verdade que estamos entregando. Um dízimo dessa altura assim, grandão, que possa reformar toda a igreja, que possa criar novas igrejas, não é tão importante como aquele dízimo, que aquela moedinha que entregou lá e disse, não, Senhor, eu estou entregando de todo o meu coração, com toda a alegria do meu coração, para que seja mantida a tua obra. Está aqui, meu Senhor. Que seja feita a sua vontade. E não procurou nada, nem que as pessoas vejam, que as pessoas agradeçam. Não, entregou porque foi entregar a ordem do Senhor. Aí o fulandão diz, eu entreguei um carro para a igreja. E todo mundo, louvado seja Deus. Se o carro foi entregue com o coração verdadeiro, com a alegria que você tinha de entregar para que fosse feita a obra, que a obra continuasse, que fosse um veículo para transporte dos irmãos, para que houvesse para progresso da igreja, Deus vai honrar com a sua vida. Agora, se você entregou na intenção de aparecer, de ser aquele que é o tampa, Deus não honra a ganância. Muito menos essa pessoa que quer se exibir. Não se exalte, deixe que a seu tempo Deus exalte sua vida. E a recompensa vem do Senhor. Não, Gerê? Eita, meu Deus do céu. Janine, eu estava escutando ali outra hora uma mensagem sobre isso. Ouvir e praticar a palavra de Deus. É uma mensagem pequenininha, de 3 minutos. Aí eu separei aqui, Janine, para hoje. Será que a senhora pode passar para o pessoal? Pode? Olha para Gerê, garimpando coisa pra gente. Posso? Esse aqui, ouvir e praticar a palavra de Deus, é 3 minutinhos. Vocês aguentam mais 3 minutinhos de meditação da palavra? Você aguenta, Gerê? Claro que eu aguento, né, Janine? Se foi eu que separei, eu queria compartilhar com o pessoal. Escuta aí, pessoal. E pense direitinho sobre tudo que a gente tá falando, viu? Pense direitinho, para que você não vacile e não seja presa fácil de Satanás, né, não, Janine? Isso. Vamos escutar a mensagem que Gerê preparou e garimpou lá na internet. Minuto com Deus. Olha só. Escute. É dentro do livro de Tiago, a gente acabou de falar. Tiago, capítulo 1, versos 22 e 25, diz assim: Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Negligência é quando alguém sabe que tem que fazer algo e não o faz. Muitas pessoas são admiradoras da palavra de Deus. Elas até concordam com um sermão ou um versículo, mas não aplicam o que aprenderam na sua vida cotidiana. E mesmo assim querem que Deus opere uma mudança. Devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Temos visto um grande número de pessoas lotando as igrejas cristãs. Mas infelizmente, muitos têm ido à igreja apenas por conveniência, numa atitude religiosa, automática, porque se acostumaram. São pessoas que, quando estão entre os cristãos, querem ser aceitos pelos crentes. Por isso agem como cristãos. Eles cantam os louvores, dizem glória a Deus, aleluia, amém, etc. Mas quando essas mesmas pessoas estão entre aqueles que não temem a Deus,
na roda dos escarnecedores ou no caminho dos pecadores, como diz o salmista, eles também fazem de tudo para agradar os amigos. Por isso se comportam como eles, se embriagam, cometem adultério e cantam músicas que incentivam a sensualidade, a promiscuidade e a bebedeira, coisas que Deus abomina. Não leve uma vida de pecado apenas para agradar as pessoas. Você vai colher consequências terríveis para a sua vida espiritual, familiar e financeira. Tá vendo? Homens e mulheres têm perdido suas famílias porque não têm caráter nem atitude suficiente para tomar uma posição e se afastar dos seus erros. É melhor agradar a Deus do que agradar aos homens. No dia em que você perder tudo, família, dinheiro, perder a moral com os filhos, aí será tarde demais. Nesse dia, os amigos não vão te ajudar, a bebida nem as drogas não vão te consolar, a pornografia e o adultério não vão te saciar. O diabo quer te destruir e a decisão de mudar de vida é sua. Deus tem falado ao seu coração e mesmo que você não tenha forças para sair dessa situação, aí mesmo onde você está, você pode orar a Deus. Peça a Ele que te fortaleça e entregue sua vida ao Senhor. Se você quiser, hoje pode ser. Tá vendo? Se você quiser, hoje pode ser esse dia. Prestou atenção? Tem muita gente que faz isso. Na igreja é um santo. Quando junta com os capetinha, vira capeta também. Olha só. Preste atenção nisso. A gente está ensinando, a gente está se desdobrando para trazer uma palavra mastigável para você, uma palavra que fosse de fácil entendimento, para que você não escute e fique só no escutar, para que você escute e pratique, continue a praticar. Tem um louvor da harpa, hein, tia Lindalva? Tia Lindalva gosta, estou sentindo a falta hoje de tia Rose, que gosta também de harpa. Ó, tem um louvor da harpa chamado assim, vigiar e orar. Bem de manhã, mesmo quando o céu parece que está sereno, que nada de mal vai acontecer, nós temos que vigiar, porque o inimigo está pronto para nos atacar. Mas nós temos os anjos do Senhor ao nosso redor. O que fortalece mais os anjos do Senhor? A nossa fé em Deus, a nossa obediência ao Senhor. Então acordou, agradeça ao Senhor, vigie, Senhor, entrego o meu dia a Ti, Senhor. Te entrego tudo que possa vir a acontecer, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim, eu confio no Senhor. Entrega ao Senhor, porque você não sabe o que pode acontecer. Sabe, a gente sempre começa essa live com uma apresentação, com uma oração e com uma consagração. Como hoje nós estávamos assim, com o tempo estourado, a gente se consagrou e a gente orou antes de começar. Mas a gente não vai deixar a live terminar sem uma oração, não foi, Gerê? Porque o tempo é corrido, é uma hora só. Muita gente diz, uma hora falando da palavra de Deus, quem aguenta? Aguenta, porque aquele que está sedento no seu coração de aprender, bota o seu ouvido a escutar. Tem gente que passa 8, 9 horas escutando série Netflix, escutando filme, assistindo porcaria e acha que está pouco. Por que você não pode passar uma hora do dia no domingo, no começo da manhã, aprendendo da palavra de Deus? Por que você não pode dedicar todos os dias uma parte do seu tempo a aprender da palavra, a meditar, a ler, escutar, a procurar entender esta palavra? Porque eu me arrepiei toda com esse livro de Atos, principalmente esse capítulo. Meu Deus, como aquele povo viveu os milagres, como para eles era inadmissível eles não falarem de Jesus, porque eles contemplaram o agir de Deus, eles viram Jesus sendo ressuscitado, eles viram Jesus subindo aos céus, eles escutaram a promessa, continuem fazendo, porque eu vou preparar morada para vocês e voltarei para buscá-los. A gente está vivendo os últimos tempos, minha gente. Não é tempo de brincar mais, não. Não é tempo de dizer assim, mas na igreja eu sou santo e na escola eu sou igual aos meus amigos. Preste atenção. Se os seus amigos não compartilham da sua fé, fale de Jesus para ele, viva uma vida para que ele olhe para você e diga, poxa, é melhor ser assim. As coisas vêm difíceis para ele vence. As coisas vêm complicadas para ela, mas ela vence. Que força é essa que tem nela? É preciso que você desperte o interesse nas pessoas a viver uma vida como você. E para isso, a sua vida tem que estar no altar. A sua vida precisa estar em conformidade com a palavra de Deus, em ordem com Deus, para que você não seja tragado
os pecados mundanos do mundo. Lembre-se, Satanás, ele é expert em fazer disfarce, em mascarar aquilo que é errado e dizer que é certo. Ó, nosso Brasil está prestes a aprovar a lei do aborto. Se isso acontecer, minha gente, se isso acontecer, a nação vai ser declarada que Moloque pode atuar em onde quer que seja. Vocês sabem que é Moloque? É um demônio que se alimenta da morte de crianças. Onde antigamente as pessoas consagravam as crianças a ele, matavam as crianças no fogo em adoração a Moloque. E quando uma nação diz assim, o aborto está legalizado, essa nação declara que Moloque tem legalidade para agir. E quem padece somos todos nós. Quando os governantes erram, quem padece somos todos nós, porque as consequências vêm para todos. E nós devemos nos manter nessa fé. Senhor, cuida da nossa nação, cuida dos nossos governantes. Não permitam que essas leis do inferno sejam aprovadas. Não permita que o pior aconteça, Senhor. Nós estamos clamando. O que diz lá em Jeremias? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se ajoelhar e me clamar, eu o ouvirei e dos céus eu farei acontecer. Eu vou cuidar. Para isso, eu e você temos que clamar. A gente só pode clamar quando a gente entende a palavra, quando a gente compreende o que Deus está fazendo com nós, a gente clama para que Ele nos escute, porque a palavra diz que o nosso Deus não resiste a um coração contrito, a um coração verdadeiro, a uma mente que está ligada com Ele, está clamando, e a intercessão do justo pode muito. Quem não se lembra daquela passagem também lá de que Pedro estava preso? Dessa vez foi Pedro preso e a igreja estava reunida na casa lá do pessoal, orando e pedindo para que Pedro fosse solto. E essas cadeias caíram, as algemas caíram e Pedro chegou lá. A intercessão é uma obrigação do cristão. Você tem que orar pelas pessoas, você tem que orar pela sua nação, você precisa orar por sua família. Ainda que você não veja os resultados dessa oração, continue orando, porque Deus está te honrando e está se agradando de você. E quando a gente está no centro da vontade de Deus, pode ter certeza, o mundo vai te atacar, os inimigos vão se levantar, os amigos, ditos amigos, entre aspas, vão se afastar e vão te apontar o dedo. Mas você tem que fazer como os apóstolos lá nessa passagem de Atos, se alegrar, porque você está sendo atacado por amor de Cristo, porque você está cumprindo a ordem do Senhor. Preste atenção nisso. Presta atenção nisso. Vamos fazer uma oração, Gerê. Agradecer a Deus por esse momento, agradecer a Deus por essas pessoas que estavam aqui nos escutando, que resolveram aprender um pouco mais conosco. Vamos, Gerê? Olha assim, pessoal, vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por esse momento. Fecha teus olhos aí, ergue tua mão para os céus e vamos agradecer. Tia Ney, você pode me ajudar aqui com a minha mãozinha também? Posso, Gerê, aqui, ó. Poderoso e amado Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por teus ensinamentos. Nós te agradecemos, meu Deus, porque tu nos dá o direito de ensinar a tua palavra a muitos, Senhor. Que essa palavra, meu Deus, seja frutificada nos corações, Senhor. Que as pessoas possam entender, obedecer e praticar, meu Senhor. Continua, Senhor, nos dando força, nos dando palavra, nos dando argumentos, Senhor, para falar de acordo com a tua vontade, meu Deus. Deus, nós agradecemos cada pessoa que esteve nos escutando, que possa vir nos escutar, Senhor. Nós agradecemos em nome de Jesus e te pedimos, ó Deus, que abençoe esses lares, que haja paz, prosperidade, saúde, alegria nesses lares e que, acima de tudo, meu Deus, haja obediência e prática de vida da tua palavra, Senhor. Que cada vez mais as pessoas possam se firmar na tua palavra e caminhar, Senhor, junto com o Senhor, caminhar direito nesse caminho que o Senhor já nos mostrou, que o Senhor já nos indicou, Senhor, que a gente possa ser fortalecida cada vez mais na sua palavra, Senhor. Nos reveste, ó Deus, com teu poder, porque sem ti, Senhor, nós não podemos vencer nada, mas se o Senhor está conosco, nós vencemos todas as batalhas, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. E você diga daí, amém, seja abençoado em nome de Jesus. Amém, amém, tia Lindalva. Amém, louvado seja Deus. Hoje tem culto lá na Igreja Água da Vida aqui de Batalha, tem culto lá em Pernambuco, tem culto nas igrejas espalhadas por todo o Brasil. Se você pode ir para uma igreja, vá.
Vá adorar a Deus de todo o seu coração, vá prestar seu culto de adoração, vá se firmar na palavra, vá aprender um pouco mais, mas vá com o coração assim, Senhor, eu vim para te adorar. Independente do que possa acontecer aí hoje nesse culto, não vou criticar ninguém, vou adorar o Senhor. Não vou estar apontando o dedo para nenhum irmão, não vou dizer nada sobre o louvor, eu vou adorar. Eu vim para te adorar, eu vim para prestar o meu culto de adoração. Senhor, receba e me fortaleça. E o Senhor vai receber. Não, tia Lindalva? Um abraço pro pessoal de Pernambuco. Tia Lindalva, leva o meu abraço para a Igreja Sião Ágape. Leve também meu abraço para o Ivandi, para minha irmãzinha Edilene, para a irmã Edilza, para o pastor Tony. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço também para São Paulo, para nossa Igreja Água da Vida lá de São Paulo, as suas ramificações. Um abraço do coração para tia Rose, pastora Marcela, pastora Giselma. Sei que estão orando e intercedendo por nós, porque nós estamos aqui, mas tem muita gente orando por a gente também, né, não, Gerê? Um abraço para, deixa eu ver esse pessoal que esteve aqui com a gente aqui, ó. Igreja Água da Vida com a Daça, a Tassiana, a Fabiana, Deus abençoe sua vida. O Ademir também, Deus abençoe sua vida. Irmã Lindalva, irmã Nena, Deus abençoe a vida de vocês. Deus continue fortalecendo vocês. Hoje tem culto na igreja. Hoje eu vou estar lá na salinha falando dessa palavra para as crianças. Hoje as crianças vão subir no altar. Hoje é dia das crianças subirem no altar, declamar um versículo da Bíblia, adorar o Senhor com um louvor, prestar culto de adoração. E hoje, pessoal, o Ministério Infantil se liga. Hoje tem cachorro quente na salinha. O Papai do Céu tá mandando e a gente tá abençoando. Louvado seja Deus. Não deixa de ir para a igreja hoje. Não deixa de participar das coisas de Deus na igreja, de participar dos louvores, participar da adoração, participar das orações. Não deixa. Não deixa que Satanás te engane. Fica com Deus, que Deus abençoe sua vida. E na próxima semana, se Deus nos permitir, aqui estaremos para a honra e glória do Senhor, para falar uma palavra que Deus mandou para você. É isso mesmo, Gerê? É isso aí, pessoal. Shalom, shalom, a paz do Senhor Jesus. Fica com Deus. Se Deus nos permitir, para a semana estaremos aqui com mais um pedacinho de ensinamento para que você guarde no coração e pratique na sua vida e seja um holofote do Senhor onde quer que você esteja. Floresça onde Jesus te colocou, floresça onde você está, espalhe o amor de Deus na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja. Seja um semelhante a Jesus, seja um adorador do Senhor e continue praticando. Não esqueça que o evangelho não pode ser imposto, ele tem que ser falado em amor, para que as pessoas se convertam em amor. E que Deus seja sempre o alvo da nossa vida, o nosso maior e melhor alvo. E isso é isso que ele quer na nossa vida, ocupar o primeiro lugar, né? Não, tia Lindalva? Continue colocando Jesus no seu trono na sua vida e continue agindo de acordo com a palavra de Deus, né? Não, tia Nene? Isso. Fica com Deus, que Deus abençoe. Beijo no coração para São Paulo, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, para todo o Brasil. Deus abençoe a nossa nação. Deus cuide de nós, que nenhum mal nos aconteça, porque Deus está nos fortalecendo. Mas se a adversidade vier, que o Senhor nos fortaleça para vencermos. Deus abençoe, fica com Deus. Até a próxima semana. Se Deus nos permitir, aqui estaremos. Fica com Deus. Muito obrigado por tudo. Abraço no coração. Tchau, tchau.